Eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre o assunto que nós iremos tratar a respeito do selo de Deus. Mas eu quero preparar o entendimento dos irmãos e vou levar os irmãos lá no final de todas as coisas. Você verá que no final de todas as coisas haverá uma ordem de Deus para selar um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas selados, além delas ser protegidas por Deus, elas são revestidas do poder, a ponto de, da presença da besta, de todo o poder do maligno reunido através dos seus governantes, das autoridades, e mesmo assim, aquelas testemunhas terão ousadia, porque elas foram revestidas do poder para enfrentar e vencer. As testemunhas que lá no final, na presença da besta, irá testemunhar, para que a partir desse testemunho tornar-se-á ou produzirá comprovante daqueles que não levaram em consideração a palavra de Deus, protestaram ou desprezaram. Então, essa atitude diante das testemunhas, como também diante das manifestações milagrosas e do poder de Deus, que Deus dará para ela, todos que estavam ali, se quisesse, saberia, na verdade, todos saberão que é Deus, e que aquelas testemunhas são testemunhas de Deus, mas mesmo assim desprezaram. Então, as testemunhas com o poder produziu o testemunho daqueles que desprezaram, que não quiseram. Não é fácil entender? Isso no final de todas as coisas, a gente vai ver aqui sobre o assunto e sobre essa palavra. Então, aqueles que morrerão, eles não morrerão como um coitadinho vencido. Eles receberam tanta ousadia, tanto poder, que eles enfrentavam o inferno inteiro com o mundo inteiro. Entende? Então, o que eu quero preparar o coração dos irmãos é que essa plenitude desse poder, que tem que ser a cada época, a cada geração, a cada intensidade, ela deve aumentar, tá? Que a sua plenitude estará lá. Quem quer hoje ser vencedor tem que entender e chamar a responsabilidade para si e assumir o papel que Deus diz, tocar em trombeta em Sião, ou seja, pregar o evangelho, tocar em trombeta nos quatro cantos da terra. Então, na medida que isso vai acontecendo, o céu está vendo que essa pessoa, o revestimento vai, e assim, independente de qual seja a geração dela, se é lá no final, se é no meio, ou no fim, ou no começo, o poder de Deus, que sempre será maior, estará disponível para essa pessoa. Então essa pessoa passa por a vida vencendo, e naquele dia que Jesus vier, que os anjos tocarem a trombeta, essas pessoas que foram ativas no seu ministério são as que vão ressuscitarem. Você está dentro? Você está dentro? Entende isso? Então, nós vamos falar do selo, e eu quero começar aqui em Ezequiel capítulo 9, e que o Espírito Santo revele a cada um de vocês. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos e vos os executores da cidade, cada um com sua arma destrutiva na mão. Houve uma ordem do céu, aqueles que receberam autoridade para executar, para eliminar os rebeldes. Em Apocalipse diz que haverá uma matança dos poderosos da terra, que se reunirão lá em Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras, contra o Senhor e seus escolhidos. A Bíblia fala, essa questão de dizer que o rio Eufrates irá secar, as multidões vêm de Gog e Magog para pelejar contra o Senhor. Então essas pessoas serão destruídas
eis que venha 6 homens a caminho, a porta superior que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, obviamente é Jesus, com estojo de escrever a cintura, e entraram-se e puseram junto ao altar de bronze. A gente deve entender que está se referindo, quando fala um homem com o extintor, que há livros que resistam todas as obras, que resistam todas as coisas. Então esse homem, quem é digno de desatar, de ver o livro, é Jesus, entende isso? Então tudo que os homens fizeram na terra vai servir de prova da sua fé. Creu Abraão e foi colocado na conta de Abraão como Abraão era justo. Quando o homem crê em Deus e aceita o Senhor Jesus, é tirado o pecado da conta dele, é rasgado o documento. Isso é registrado também, esse é inocentado. Mas os homens perversos, continuam na perversidade, também a sua perversidade servirá para testemunhar contra eles. Então, estamos falando, é uma revelação que Ezequiel viu. Continuando assim: a glória de Deus de Israel se levantou dos querubins, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou aos homens, ou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor na cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca como sinal, que é a mesma coisa que selo, a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de toda a abominação que se cometem no meio dela. Vamos entender cada situação. A ordem de Deus para procurar os homens que gemem no meio de uma população de homens corrompidos. Isso no final. Mas o perfil das pessoas que hoje deverão ouvir e a eles ser revelado e eles vão ser selados, o perfil das pessoas são as mesmas. Aquelas pessoas que não se conformam com o mundo, entende? Que não se conformam com as injustiças. Por isso a importância de você querer ser justo, porque o reino do Messias será justo. E quem não é justo hoje não será justo naquele dia. Então, nesse intervalo, nesse caminho, tem a oportunidade de se arrepender. Mas deu para visualizar? A ordem do céu foi para procurar homens que gemia, que sofria pelas injustiças. E esses foram selados. Para quê? O que é selo? Selo é uma demarcação. Os grandes fazendeiros, quando marca seu rebanho com seu selo, demonstrando que aquele rebanho pertence àquela marca, àquele patrão, àquele homem. Então o selo é uma demarcação de Deus, que cada homem que crê, que teme, aceita. Isso daquele final. Porque em seguida, de onde foi que nós paramos? 5. Porque em seguida veio a destruição. E aos outros disse, ouvindo, passai pela cidade após eles, e sem que os vossos olhos poupem, sem que vos compadeçam, e matai a velho, a moço, a virgem, e a criança, e a mulheres, até exterminá-lo. Mas a todos os homens que tiver o sinal ou o selo, não vos cheguei. Começai pelo meu santuário, porque o julgamento ou o juízo começará pela casa de Israel, por Jerusalém. E na medida que cada homem assume responsabilidade, principalmente eclesiástica, o julgamento de Deus começará por esses homens. Por isso que o escritor de Hebreus diz: Deus não poupou anjos, entende? A gente tem que entender isso. A ordem foi dada para matar, mas poupai aqueles que tinham o selo. E quem é que tinha o selo? Aqueles que viviam inconformados. Lembra quando Jesus disse: os que têm sede de justiça serão
saciados, terão oportunidade. É como eu sempre falo, eu tinha meu sonho infantil nos meus primeiros dias na fé. Se eu tivesse um corpo glorioso, eu não sabia, eu conhecia a profundidade, se eu tivesse capacidade e poder para mim enfrentar as autoridades desonestas, injustas, pudesse combater as injustiças, proteger os mais fracos, mas eu não posso. Mas de certa forma, isso é sede de justiça. Hoje, o meu corpo natural não permite isso, enfrentar as potências. Mas quando Jesus vier com seus anjos, que é mais ou menos o que Ezequiel está falando, que os nossos corpos dos mortos ressuscitarão. Só ressuscitarão aqueles que dormiram no Senhor, com esse selo, que é a segurança. E os que estarão vivos na sua época, também gemendo pela justiça, que a cada geração vai ficando pior. Esses terão o corpo glorificado, e esses sim terão força, capacidade, irão fazer justiça juntamente com Jesus, porque o reino de Jesus é o reino justo.